hoje, no nosso fórum da Fenalto, nós temos o Ricardo Bacelar, que é o Head de Brasil de Automotive da KPMG, ou seja, ele é a pessoa mais importante dentro da KPMG focada no segmento de automóveis no Brasil, né? Acompanha a indústria, ele é focado na indústria automotiva, né? Ele tem uma larga experiência de 35 anos nesse negócio, né? Ele é pós-graduado em Relações Corporativas na PUC-Rio, né? E, entre outras coisas, ele organizou o primeiro painel sobre carros conectados da América Latina. Então, o Ricardo tem um conhecimento enorme e tem uma oportunidade, quer dizer, vai nos dar a oportunidade de entender um pouco, primeiro, o que é a KPMG, o que é que a KPMG faz e, principalmente, que a gente entenda como é que a gente está encarando essa crise, quais os impactos que ela vai auferir dentro desse segmento automotivo e, eventualmente, a gente vai fazer um bate-bola depois para tentar ver quais as saídas possíveis. Ricardo, a palavra está com você, você pode começar. Muito obrigado pela presença. Tá ótimo. Boa tarde para todos. Para mim, de novo, vou reforçar aqui o enorme prazer de estar aqui com vocês, né, trocando conhecimentos, aprendendo bastante aqui também. Agradecer a Fenalto, né, pelo convite de estar aqui. É uma honra para a KPMG, é sempre uma oportunidade, é sempre muito rica, né, de trocar essas informações com o mercado, principalmente no momento que a gente está vivendo. A gente tem sentido uma necessidade muito grande de aumentar a frequência desses contatos, né? Porque num momento de crise, num momento de incerteza, se faz mais e mais importante a gente ter fontes de informação relevantes, né? E é isso, esse é um dos papéis que a gente entende que a KPMG desempenha no mercado com bastante força, né? Bom, em termos de dinâmica aqui, a sugestão é que eu faça uma introdução de 20, não mais do que 20, 25 minutos, para dar um contexto um pouco. Não vamos ficar falando muito do que é a crise, porque, enfim, já estamos em maio, né? Efetivamente, todo mundo aqui já sabe o que está acontecendo e a sugestão é que a gente invista muito mais do nosso tempo aqui em discutir alternativas de saída, né? Dado o cenário apresentado, como é que a indústria pode retomar com o mínimo de dor e o mínimo de tempo necessário para isso. Vou sugerir que todos os participantes já façam as suas perguntas na medida em que as dúvidas vão aparecendo, vão encaminhando no chat para o moderador. O moderador vai organizar essas perguntas para que a gente tire o máximo de proveito da nossa segunda parte, que é a mais rica, né? E quanto mais vocês todos interagirem, participarem com perguntas, mais enriquecedor vai ser esse nosso momento aqui, ok? Eu vou pedir ajuda para colocar os slides no ar, eu vou usar uns slides na introdução, depois a gente retorna aí com a imagem. Bom, então, como apresentado, eu sou Bacelar, eu sou o líder da KPMG Brasil na indústria automotiva. Eu falo isso porque eu faço parte de um time global da KPMG, somos 18 executivos espalhados no mundo que passam 24/7 pensando, discutindo, analisando, planejando todas as ações em conjunto com a indústria automotiva. Inclusive, uma das ações que a gente tomou desde o dia 1 dessa pandemia foi definir que a nossa frequência de comunicação ela ia aumentar. Então, hoje a gente está fazendo reuniões semanais desse time aqui e quando aparece uma pauta de muito relevo, a gente ainda faz reuniões adicionais para que todo esse time aqui esteja 100% atualizado sobre o que está acontecendo no mundo inteiro, justamente para prover informação relevante, informação atualizada para os nossos clientes locais. Então, essa é a principal missão desse time aqui. No próximo slide, vocês vão ver também que esse time tem uma outra missão importante, que é abastecer, né, uma base de conhecimento da KPMG sobre a indústria automotiva.
Essa base ela é alimentada com todas as informações que a gente colhe ao longo dos dias, em todas as partes do mundo. Serve muito para a gente fazer vários benchmarks, então tem diversos trabalhos que nós fazemos de análise de mercado local que a gente se utiliza de informações globais. E isso, levando-se em consideração que a gente trabalha no mercado global, elas se tornam extremamente relevantes, né? Só para citar um exemplo, neste momento em que a gente está aqui falando de Covid-19 e os impactos que isso está trazendo para a indústria, é muito importante saber o que está acontecendo em outros países, principalmente os asiáticos, né? Porque eles começaram primeiro esse processo e também estão começando agora, primeiro, a nova onda, a onda de retomada. Então, qualquer apontamento ali importante na estratégia do comportamento do consumidor daquelas regiões que possa alimentar a nossa discussão estratégica, ela é extremamente relevante. Essa base de conhecimento também é a fonte para a geração das inúmeras documentações que a gente publica para a indústria, né? Isso aqui é só um pequeno exemplo de publicações recentes. No nosso site, no último slide, vai ter o endereço lá que vocês podem visitar, mas é um sem número de documentos que a gente está sempre gerando, de novo, para manter a indústria sempre atualizada a respeito dos principais temas em discussão. Sem dúvida nenhuma, desses documentos todos, o nosso grande carro-chefe é a pesquisa global automotiva, né, do lado esquerdo da tela. No ano passado, ela completou 20 anos de existência, até onde é do nosso conhecimento, é a pesquisa automotiva mais antiga que existe no mundo, que para nós é um orgulho muito grande, né? Imagina, se já é difícil você criar uma publicação de relevância, imagina mantê-la relevante por 20 anos, né? Então, ela, eu diria que é a nossa grande joia da coroa em termos de publicações. E no ano passado, pegando carona na comemoração dos 20 anos, a gente lançou o primeiro capítulo da pesquisa automotiva nacional, que deve ter chegado à mão de muitos de vocês. Ela também tem uma versão online, no mesmo endereço que vai aparecer no último slide, ela também está lá disponível para vocês. E a pesquisa global de 2021, ela está programada para ser lançada exatamente daqui a um mês. Então, aguardem, teremos bastante novidades. A gente dedicou um capítulo específico sobre essa questão da Covid-19 na indústria. Então, vocês, mais uma vez, serão brindados com informações bastante relevantes. Bom, esse slide também serve para demonstrar que a qualidade do trabalho que a gente tem desenvolvendo, a gente com uma frequência muito grande é solicitado pela mídia brasileira para dar a nossa opinião em cima de temas relevantes. Também isso aí é só uma pequena demonstração, né? Então, todos os temas relevantes dos principais veículos de comunicação nacionais, eles buscam informação da nossa parte para poder pautar os temas que estão em discussão. Então, isso é mais uma contribuição importante da nossa parte. No slide seguinte, o que vocês vão observar é até um fato curioso, né? Porque normalmente quando se fala de KPMG, uma das Big Four, uma das maiores empresas de auditoria do mundo, às vezes fica uma impressão falsa, né, de que a KPMG só trabalha com grandes clientes, o que não é efetivamente verdade, né? Se vocês observarem, esse slide possui uma série de grandes números, né? Onde vocês vão poder observar que a gente efetivamente trabalha assim com empresas de todos os portes, né? Muito mais do que ficar lendo todos os números que estão aqui. Esse material vai ficar disponível para vocês. Se vocês observarem o gráfico baixo à direita, né, à direita embaixo, vocês vão ver que hoje 80% da nossa receita advém de clientes com faturamento até 300 milhões de reais. Então, a gente está bastante adequado ao perfil de empresas, não só brasileiras, mas também da indústria, né? Temos mais de 1.500 clientes nesse segmento, enfim, são todos números grandes para dar uma demonstração de que a gente trabalha para qualquer perfil de empresa, né? Terminado esse contexto de introdução, né, esse slide aqui ele representa quais eram os grandes temas em discussão na indústria pré-Covid, né? Só uma recapitulação.
A gente estava o tempo todo discutindo pautas para cima e para frente, novas oportunidades de negócio, inúmeras delas, grandes oportunidades de geração de novas linhas de receita, diversificação, veículo elétrico, veículo autônomo, novos players, enfim, era uma agenda pujante da indústria que estava demandando uma série de linhas de investimento bastante relevantes, não só no mundo todo, mas no Brasil também, né? O próximo slide propositalmente troca o fundo branco por um fundo azul petróleo quase, né? Porque com a chegada da Covid a situação mudou bastante, né? A nossa pauta mudou substancialmente porque agora a gente tem que pensar quase que no dia seguinte, né? Se vocês observarem, o brasileiro ele já está bastante acostumado com crises, né? Eu sempre gosto de lembrar o Cortez, o presidente da AMAN, costuma abrir as apresentações dele com um gráfico onde ele demonstra lá todas as crises que nós já passamos na história e sempre se recuperando, por mais severas que sejam, a gente sempre vai achar um ponto de equilíbrio, uma retomada para a indústria, mas essa crise particularmente trouxe alguns elementos bastante diferentes das anteriores e muito mais também do que ler todo esse gráfico aqui, só esse gráfico aqui daria uma palestra inteira, né? De novo, esse material vai ficar à disposição de vocês, mas eu queria chamar a atenção para alguns pontos importantes. O primeiro deles é que a Covid é um evento global, né? E, para o bem ou para o mal, a nossa indústria ela é global. Então, por isso que ela está aparecendo não só na parte de cima, como na parte de baixo do gráfico, e vocês vão entender por quê. Vindo de cima para baixo e ali pelo meio, onde está a nossa tradicional cadeia da indústria, né? O primeiro reflexo foi que o distanciamento social fez com que as pessoas saíssem das ruas, né? E saindo das ruas, elas saíram das nossas lojas, saíram do nosso varejo, né? E eu estou colocando varejo aqui propositalmente, que aqui a gente não está falando só de concessionárias, né? A gente está falando de qualquer ponto que venda veículos, né? Então, a gente perdeu esse contato com os nossos clientes e, com isso, a gente começou uma espiral negativa na nossa cadeia com fuga de liquidez, né? Então, os entes têm as suas relações, né, de um lado para outro. Então, se você perde geração de demanda, né, você perde designação do produto, encaminhamento do produto e, por conseguinte, você não faz girar nenhuma receita. Se você descer na cadeia, você vai observar que o distanciamento social também ele fez com que os profissionais saíssem das plantas. Então, não foram só as lojas fechadas, foram as plantas fechadas, né? E as plantas fechadas não só nas montadoras, também nos fornecedores, também nos fornecedores de matéria-prima, em todo mundo, a cadeia inteira foi severamente afetada. E o nível de impacto foi tamanho, dessa vez, na indústria, que não só o canal B2C, né, para venda para consumidor final, ele foi afetado. Se você olhar no canto alto à esquerda, você também vai observar que o impacto na linha B2B, né, as tais vendas diretas, também foi fortíssimo. A retração de movimento para esses frotistas, provedores de mobilidade em geral, ultrapassou 70% com imensa velocidade, né? Aqui no Rio de Janeiro, a coisa de umas 3 semanas atrás, saiu uma reportagem, fizeram uma pesquisa, dando conta de que o movimento de táxis no Rio de Janeiro caiu mais de 70%. E eu tenho certeza que, se o número não é idêntico, ele é muito parecido no Brasil inteiro. Se vocês pegarem o Uber, por exemplo, o Ricardo Amorim também, há umas 2, 3 semanas atrás, publicou um post mostrando que, pela primeira vez na história da Uber, a quantidade de pedidos do Uber Eats foi maior do que pedidos de corridas. E ninguém podia sequer imaginar que isso um dia viria a acontecer. Então, é mais um sinal inequívoco do tamanho do reflexo que isso gerou. E vale a pena lembrar também que nós terminamos 2019 com a receita da indústria praticamente empatada nessas duas linhas, né?
a B2C e a B2B praticamente dividindo ali a receita da indústria. Então, ela nos pegou de todos os lados. Como se não bastasse, se você olhar para a parte de baixo, à esquerda ainda, a gente vai notar que, como havia mencionado, o Covid é um evento global. Então, o mesmo efeito que a gente está vendo aqui no Brasil está se vendo no mundo inteiro. Então, se em crises anteriores, né, os nossos entes, participantes da cadeia, os nossos entes internacionais, eles ainda tinham uma válvula de escape nas suas matrizes, pedindo algum tipo de aporte financeiro, dessa vez ele é absolutamente improvável, porque as matrizes também estão passando pelo mesmo problema. Então, isso acirra mais ainda a dificuldade pela qual a indústria está passando hoje. Como se não bastasse, ainda que a gente conseguisse manter algum nível de operação, a gente ainda teria também como ofensores, né, o câmbio. A gente mudou efetivamente de patamar de câmbio, então o câmbio ele pressiona as margens, porque ele aumenta muito o custo dos itens importados, isso quando tem item para importar, né? Porque, de novo, isso também afetou a cadeia internacional. Então, muitos fornecedores internacionais também tiveram que parar suas operações. Então, mesmo que você tivesse hedge cambial ou você não tivesse um problema efetivo de câmbio, você ainda ia enfrentar um problema muito grave de falta de peças, né? E aí, quando você olha para o lado direito do gráfico, né, aqueles grandes balões, você começa a ver os reflexos dessa história toda, né, que eu tentei consolidar aqui em 3 grandes blocos, né? Então, o bloco mais de cima à direita, ele está focado no reflexo de pessoas, né? A nossa indústria sempre se notabilizou por investir muito em capacitação de pessoal. A gente sempre investiu muito na qualificação do nosso pessoal. Então, abrir mão de qualquer pessoa que seja, para nós é muito caro, porque a gente sabe quão custoso vai ser para repor esse recurso. Então, mão de obra para nós é um assunto muito, muito, muito sério. E isso está gerando uma pressão muito grande. O governo fez um movimento, né, para tentar estancar uma onda de demissões. Isso, a princípio, está surtindo efeito, e a gente espera muito que a gente consiga retomar nossas operações antes desses 3 meses, para que a gente não tenha um agravamento dessa situação. No bloco intermediário, né, no balão azul à direita intermediário, a gente tem a nossa dor de curtíssimo prazo, né, que é a nossa dor financeira, é a dor do caixa, é a dor da liquidez, que tem dominado absolutamente todas as pautas que a gente está discutindo com a indústria. Só para ter um paralelo, né, para vocês aqui, a gente está fazendo vários fóruns com o Sindipeças para discutir como é que a gente pode ajudar os fornecedores, principalmente de tias menores, né, que estão numa situação realmente extremamente grave. Fato é que a gente, desde a crise lá do final do governo Dilma, lá em 2000, começou, na verdade, em 2014, a gente constituiu um time muito forte que, desde então, até hoje, vem fazendo inúmeros trabalhos de recuperação de empresas em dificuldade. Então, a gente está usando toda essa nossa experiência para continuar ajudando essas empresas a se recuperar, independente dos caminhos, e a gente vai comentar um pouco na frente mais sobre isso, né? E no terceiro bloco, que não é menos importante, é o bloco dos investimentos, aquilo que a gente estava falando no slide anterior, né, que é o futuro da indústria, né? Aqui vale muito o ditado de bisavó: a gente tem que ter um olho no peixe e outro no gato, né? Então, se a gente está investindo muita energia aqui, muito neurônio nesse momento para lidar com o bloco 2, a gente não pode perder de vista o nosso futuro, né? A gente precisa continuar construindo o nosso futuro, porque dele também depende a sobrevivência da indústria. E a primeira movimentação imediata que a gente conseguiu apurar, não só global, mas localmente também, foi o congelamento dos projetos, né? Como você olhar a metade cheia ou metade vazia do copo, né? Então, a metade vazia é projetos congelados. Então, durante algum tempo, a gente não vai estender discussão sobre isso aqui. Então,
toda a discussão sobre vinda de veículo elétrico para cá, de infraestrutura de recarga de veículo elétrico, metas de Rota 2030, tudo isso tem que ser rediscutido no cenário que a gente vivencia hoje. E a metade cheia do copo é que eles não estão cancelados, né? Eles só ganharam uma suspensão temporária para que a gente consiga se reorganizar aqui enquanto cadeia, para que a gente consiga, aos poucos, começar um processo de retomada, né? Então, isso aqui é o grande cenário, um resumo do grande cenário que a gente vivencia hoje. No próximo slide, a gente começa a mostrar a nossa visão com relação aos cenários de retomada, né? E a gente conseguiu entender que a gente pode dividir as indústrias como um todo brasileiras, aqui é um foco Brasil, tá? Em basicamente 4 grandes curvas. A primeira curva lá em cima é a curva que exige menos investimento de neurônio em cima dela, porque são as indústrias anticíclicas que, na verdade, estão ganhando dinheiro na crise, né? Estão conseguindo se superar rapidamente, retomar, sacudir a poeira e seguir o seu negócio até com mais lucratividade do que antes. Os 2 blocos intermediários, né, são as indústrias que vão precisar fazer um trabalho prévio para a retomada, algumas um pouco mais, outras um pouco menos. Eu marquei em vermelho aí onde está classificado automotivo. A gente tem um dever de casa significativo para desenvolver. Eu vou entrar em mais detalhes nos 2 próximos slides. E tem empresas que estão ainda pior, uma situação ainda pior. A gente vê as aéreas, a gente vê o pessoal ligado a turismo e outras indústrias realmente numa situação muito mais difícil ainda do que a nossa, se é que isso era possível. No slide seguinte, o que a gente mostra aqui, em pelo menos 5 grandes blocos, né, são os pontos de atenção com relação à estratégia de retomada, né? Então, a gente já tinha falado um pouco sobre pessoas. Hoje, a parte financeira é realmente o que está tomando conta da agenda. Então, hoje a gente está demonstrando e aplicando as nossas metodologias para empresas que estão precisando realmente de um suporte ali para ontem, com relação ao seu fluxo de caixa, renegociação das suas dívidas, injeção de liquidez, redução de custos. Todas essas pautas estão sendo absolutamente exercitadas por essas entidades, né? E, de novo, com empresas de todos os portes. Cada uma tem uma dor de determinada intensidade, mas a gente trata elas, todas elas, em absoluto pé de igualdade, né? Tem uma outra ação que está muito associada a essa, né, principalmente na linha de redução de custo, que é a eficiência operacional. A gente entende que tem muitas indústrias, principalmente desse patamar de 300 milhões para baixo, que elas são de estrutura familiar, né? Não tem necessariamente uma qualidade de governança tão profissional, tão apurada assim, né? E elas têm uma carência maior de suporte. Às vezes existem ineficiências que só são enxergadas quando você realmente coloca uma lupa em cima. Então, a experiência tem nos mostrado que, por mais que os nossos interlocutores, no primeiro momento, digam para a gente: aqui eu não estou precisando de ajuda, quando a gente bota a nossa lupa lá, a gente acaba encontrando muitas oportunidades de savings, de você reduzir os seus custos e ganhar um fôlego financeiro que o executivo achava que não tinha. Um outro tópico importante que vai vir na sequência, na verdade, algumas empresas já começam até a tocar no assunto, né, é a questão da cadeia de suprimentos, né? Então, na retomada, muitas pautas vão estar voltadas na reconstituição da cadeia, principalmente com a expectativa de que talvez alguns entes mais fracos na nossa cadeia como um todo, eles não vão ter condições de se recuperar sozinhos. E aí tem algumas saídas já sendo discutidas na linha de fusão e aquisição. Às vezes você, juntando ali 1, 2, 3 entes mais fracos, você consegue fazer um mais robusto e segue em frente. Tem várias alternativas que a gente senta para discutir, porque não funciona como pacote, né? Tudo muito customizado, é caso a caso. E diferentemente das outras crises que a gente já passou, a gente entende claramente, e eu assisti uma live
da Febraban na semana passada, e que isso também era dito na cadeia, no nosso varejo, na nossa ponta de distribuição. Ao contrário de outras crises, isso vai ter que ser discutido de uma maneira mais incisiva, né? A onda a seguir, né, a gente começa, em algum momento, a tomar fôlego suficiente para retomar algumas pautas de investimento, e muitos desses investimentos também ligados à redução de custo, né? Muitas vezes a tecnologia ela traz grandes oportunidades de redução de custo, e isso é uma pauta que a gente já vinha discutindo com algumas indústrias antes de Covid, pré-Covid, e essas pautas estão ganhando alguma relevância ou alguma sinalização de ganhar relevância nos próximos meses aqui no Brasil. E, por último, a gente sabe que não se faz negócio aqui no Brasil sem um conhecimento tributário muito grande, né? Então, a nossa área de tributos tem identificado uma série de possíveis oportunidades para você também fazer uso, né, do regramento válido aqui no Brasil para tentar também buscar algum tipo de fôlego financeiro. O próximo slide mostra a figura que a gente está chamando de radar, né? Seriam os 6 grandes pilares que as empresas hoje têm que olhar no seu processo de recuperação, né? Seja por desde o curtíssimo prazo, né, em cima de todas as pautas de finanças e liquidez que eu já tinha mencionado, passando também pela parte de pessoal, e aqui também com um olhar muito grande em cima de legislação, estar atento às mudanças de legislação e às oportunidades que elas podem trazer para fazer, inclusive, com que a gente consiga evitar demissões na indústria ao máximo possível. Tem um outro vetor muito grande em cima de revisão de contratos. Enfim, nós somos uma cadeia totalmente interconectada, todo mundo tem uma série de responsabilidades cruzadas, e faz-se importante que, num momento como esse, alguns desses compromissos tenham que ser revistos de alguma forma, né? Então, a nossa área jurídica também tem dado muito apoio nesse sentido aqui, né? Os aspectos trabalhistas eu já havia mencionado, né? É o reflexo da questão legal em cima das condições de trabalho. Cadeia de suprimentos também eu já havia mencionado, e os planos comerciais, né? E aqui tem um pouco a ver com aquelas pautas de futuro, de desenho de novos negócios. A gente já sabe que a gente tem uma questão, quando a gente já discutia a questão da mobilidade pré-Covid, a gente já vinha discutindo uma pauta que mostrava que o nosso produto ele tem um ofensor que é o ticket de entrada muito alto, né, em comparação com outros produtos. A gente hoje no Brasil só perde para o mercado imobiliário. Então, principalmente numa realidade brasileira, onde você tem uma média de receita que não é muito alta, é muito importante que a gente não perca essa pauta do nosso radar, que a gente esteja atento para oportunidades de minimizar esse tipo de impacto. Antes de Covid, vocês certamente já estavam acompanhando toda uma discussão que envolvia as concessionárias, envolvia as locadoras e as montadoras, né? Não cabe aqui dizer se tem alguém que está certo ou está errado, é fato que havia uma discussão muito grande de ruptura no modelo. Mas, essencialmente, o que estava por trás disso, né, era uma oferta de acesso ao nosso produto num ticket mais baixo. E o que a gente vinha anunciando aqui já com bastante força, principalmente mais ou menos de novembro para cá, é que já existiam várias iniciativas em curso na Europa tentando viabilizar outras formas de colocar o nosso produto no mercado com um acesso mais fácil, né? Então, aqui a gente já conhece várias delas, desde a locação, passando por leasing, passando por financiamento, ou que o valha. Mas a grande novidade nesse movimento na Europa eram os modelos por assinatura, que é algo que ainda não é praticado aqui no Brasil. E, curiosamente, na nossa pesquisa automotiva nacional no ano passado, a gente está falando de um ano atrás, a gente fez uma pergunta direta para os consumidores que foram entrevistados, e mais de 80% deles sinalizaram interesse em ter acesso a um modelo de assinatura de veículos. Eu estou falando há um ano atrás. Então,
existe um potencial grande de exploração desse modelo de oferta aqui no Brasil, e nesse momento de crise, sem dúvida nenhuma, esse é um tema que certamente vai ganhar muita relevância no bojo de oferta do nosso produto com alguma condição de ticket mais baixo, que não seja aquisição, que seja alocação, que seja leasing, que seja assinatura ou que o valha. Mas isso, sem dúvida nenhuma, vai ser uma pauta muito importante quando a gente voltar a fazer uma discussão sobre modelos de negócio. E o outro que não deixa de estar associado é a questão digital, né? A gente vem observando claramente que, nesse momento de crise, mais do que nunca, as indústrias que investiram mais pesadamente em canais digitais, em cultura digital com seus consumidores, estão conseguindo superar a crise com mais facilidade. É claro que a gente tem que guardar as devidas proporções. De novo, a gente lida com um produto cujo ticket médio de entrada é alto, não é um bem essencial, ao contrário de outros, né? Mas, efetivamente, associar essas duas iniciativas certamente vai causar uma transformação positiva na nossa relação com os consumidores. Certamente, hoje, se nós estivéssemos no mesmo patamar de cultura do que o nosso varejo de verdade aqui no Brasil, nem precisa buscar exemplo lá fora, a gente minimamente estava conseguindo, via canal digital, manter-nos mais quentes no mindset dos consumidores, né? Mas como a nossa relação com o nosso consumidor está muito pautada no físico, bastou tirar o físico do negócio que a gente se ressentiu de outras alternativas de canal de comunicação para os nossos consumidores, né? Então, isso só aumenta a dificuldade que a gente tem hoje para administrar esse momento de pandemia. Então, isso aqui é um resumo básico para fazer um aquecimento para as nossas perguntas. Aqui estão todos os meus contatos pessoais, inclusive celular, que é o WhatsApp também, aqui numa demonstração inequívoca do compromisso nosso com a indústria. A gente não está medindo esforços para trazer informação, trazer soluções, trazer suporte, trazer apoio nas mais diversas pautas, desde do dia de ontem, né, as questões financeiras, crise de liquidez, caixa, dívidas, enfim, compromissos a serem honrados, até planejamentos mais densos de retomada, como as pautas que eu mencionei aqui. Então, a gente está do lado da indústria. Eu não havia mencionado, quem já viu minhas palestras sabe que eu defendo com unhas e dentes que o mesmo grupo que construiu a nossa história nos últimos 100 e poucos anos é o mesmo grupo que juntos vai sair desta crise aqui para melhor, né? E eu já fiz a brincadeira lá com o Cortez, que eu espero assistir uma outra palestra dele no ano que vem, e essa crise aqui vai ser mais uma que ele vai botar no gráfico dele lá e botar um ticket de superada. E nós estamos aqui de mãos dadas para dar toda a nossa colaboração para que isso aconteça de novo, na velocidade mais rápida possível e com o mínimo de dor e de impacto para todos vocês. A partir desse momento, eu fico à disposição para as perguntas dos senhores. Muito obrigado, foi bem esclarecedora a tua apresentação. Acho que foi muito legal colocar esse público selecionado em contato com o conteúdo e a profundidade com que vocês encaram e com que vocês analisam o mercado automotivo brasileiro. Sem dúvida nenhuma, o teu último comentário sobre a digitalização ou trabalhar eletronicamente é uma realidade para o Brasil. Se estivéssemos um pouco mais avançados neste quesito, seguramente sofreríamos menos, porque estaríamos mais habituados a como operar no comércio eletrônico, como operar digitalmente, como operar pelo menos parcialmente, alterando o mindset do consumidor e tentando influenciá-lo no sentido de consumir os seus produtos, ou os nossos produtos, na realidade, eletronicamente. Mas eu queria dar eu queria fazer uma pergunta que ficou ali quando você abordou a indústria de turismo e outros
que gravitam em torno. O Brasil é um país continental. A gente depende muito, mas muito, da malha rodoviária, porque nós não temos malha ferroviária e a malha aeroviária não nos atende quando você vai para recantos mais distantes, né? Isso é um lado. O outro lado é os grandes centros de alta densidade demográfica, mesmo tendo ainda uma baixa malha de trens e metrôs, eu acho que ainda vai sofrer uma resistência da população mais esclarecida utilizar isso como um meio de transporte. De que maneira isso pode vir impactar a uma demanda um pouco mais aquecida pelo carro, já que a gente está entendendo que viajar de avião é com muita gente, viajar de trem é com muita gente, viajar de navio é com muita gente, e viajar no meu carro sou eu e quem eu tiver a certeza que está higienizado ou seguramente imunizado. Como é que você vê isso? Excelente pergunta, Enilson. Obrigado. Vamos lá. Eu havia comentado, né, da importância que a gente dá para a nossa rede global, justamente para permitir que a gente tenha esse olhar, né, para tudo que acontece no mundo inteiro, não fechado aqui no nosso silo nacional, apesar de, como você bem comentou, a gente morar num continente, né? O Brasil é o tamanho de um continente. Então, nós temos aqui 210 milhões de pessoas no Brasil. Então, quando a gente faz um olhar de novo para a Ásia, né, que é a primeira parte do mundo está começando o processo de retomada, a gente começa a perceber uns sinais bastante interessantes no sentido que vão diretamente na resposta da sua pergunta, né? Então, um desses impactos que a gente observa é uma retomada de aquisição de veículos próprios, né? Por quê? Porque nessa questão da pandemia, né, essa história de distanciamento social, né, as pessoas naturalmente começaram a sentir um receio de ambientes com muitas pessoas. E isso pode ser um shopping, pode ser um cinema, mas também pode ser o metrô, pode ser o ônibus, enfim, né? Se a gente observar aqui, bom, enfim, eu estou confinado no Rio de Janeiro, então eu uso os meus exemplos aqui de Rio de Janeiro, né? A gente tem uma malha grande aqui de BRTs, né? Que são aqueles ônibus articulados, que também tem em São Paulo, né? Em outras capitais, Curitiba, enfim. A gente observa claramente que a frota desses ônibus foi reduzida drasticamente por falta de demanda, né? Porque manter a operação original ia custar caríssimo. O metrô do Rio de Janeiro opera com intervalos maiores entre as composições, também por falta de demanda. E por aí vai, né? Você vê, o Uber é um grande exemplo, né? Por que o movimento do Uber caiu tanto, né? É seguramente muito em função da falta de locomoção das pessoas, mas também por um certo temor de que você vai entrar num carro que não é o fato de só ter um motorista. O fato é que pessoas entraram naquele veículo antes de você, né? Sabendo que o veículo do Uber não sofre uma higienização adequada, minimamente adequada, entre um consumidor e outro. Nem dá tempo para fazer isso, economicamente seria inviável, né? Então, lá na China não tem Uber, mas tem o Didi, né, que é o Uber deles, e isso aconteceu também lá. Isso aconteceu com todas as alternativas de transporte público lá, a demanda caiu muito fortemente, e agora que começa a retomada, essa demanda não está voltando com a mesma força. Então, você vê indicadores claros de que o público está repensando a utilização de transporte público. É claro que isso vai ter um limite, né? Porque o fato de você não usar transporte público e se eventualmente as pessoas voltarem a comprar muito veículo, vão acabar esbarrando naquele problema que a gente tinha lá atrás de grandes, mega engarrafamentos, congestionamento, ninguém anda para lugar nenhum. Quer dizer, a gente vai chegar num novo ponto de equilíbrio, mas eu acho que a notícia boa, né, que remete à tua pergunta, é sim, há efetivamente uma retomada do interesse da pessoa física em ter seu veículo, tá? Aí cabem algumas considerações importantes, né? A primeira, eu acho que vai diretamente para o público que está aqui, né? É que essa retomada ela está priorizando o veículo usado. Por quê? Justamente por causa do ticket de entrada, né?
Então, o veículo usado, ele tem um ticket de entrada menor, ele é mais acessível, então ele está mais à mão do usuário. Então, a gente consegue perceber claramente que essa demanda está retomando pelo lado do veículo usado, né? A segunda observação, que eu acho que talvez seja a maior de todas, eu sempre gosto de lembrar nas minhas palestras que todos nós aqui trabalhamos com um único patrão, que é o consumidor, né? Com várias vertentes diferentes, mas todos nós trabalhamos para o consumidor, todos nós trabalhamos para o mesmo bolso. O bolso do consumidor é disputado por todas as indústrias que nos cercam e não só a nossa. É importante a gente ter essa percepção, né? Não há primazia nossa aqui, está sendo disputado por todos. Então, é muito importante que a gente entenda que esse evento da Covid ele é um evento social. E, enquanto evento social, ele vai trazer uma transformação no mindset do consumidor. Das pessoas como um todo, aqui a gente está falando na versão consumidor de cada um de nós. E todos nós também somos consumidores, né? A gente já fala largamente que vem aí um novo normal, né? A gente nunca mais vai voltar a ser o que era antes. A crise é tão profunda, global, que vai mudar o comportamento das pessoas. E aí é que está o X da questão, né? Porque todo consumidor, ele tem, para qualquer tipo de produto, ele tem algo que o move no momento de decisão, que é o valor percebido na compra. Então, para qualquer produto, para comprar um copo, um fósforo, um carro, ele tem, dentro da cabeça dele, ele tem uma percepção de valor. A questão é, essa transformação vai afetar o quanto essa percepção de valor enquanto produto veículo, enquanto produto mobilidade. A gente vai ter que ficar ferindo isso com lupa, porque hoje ninguém tem essa resposta. Qualquer um que diga aqui para vocês, olha, eu sei o que vai acontecer, pode desconfiar, né? Então, isso é um problema social. Eu até, sendo honesto aqui, a minha mulher é psiquiatra, tá? Então, esses papos, cabeça, comportamentos, comum aqui em casa, eu aprendo muito com ela, né? Então, tem vários profissionais da área, não exatamente de saúde, mas de comportamento, estudando tudo o que está acontecendo para justamente trazer alguns insights de para onde vai a cabeça do consumidor. Então, isso é algo que, para nós, talvez seja a informação estratégica mais rica hoje. É entender o que será o valor de consumo para o novo consumidor. E a gente adaptar o nosso modelo de oferta para isso, né? Porque, de novo, né, a gente já aprendeu isso, né? Já foi o tempo que a indústria automotiva definia o padrão de consumo dos consumidores, né? Aquele tempo do Henry Ford, que falava que você pode comprar qualquer carro desde que seja preto, isso já foi embora há muito tempo, né? Então, o consumidor é que define o perfil das demandas. Então, como nós trabalhamos para ele no final do dia, a gente vai ter que estar muito atento para essas mudanças. Elas vão influir decisivamente nas nossas estratégias de negócio ali na frente. Legal. Obrigado. Eu queria agora convidar o pessoal para entrar, e o primeiro que já se manifestou aqui foi o Alex Rufo, que é um parceiro nosso, e inclusive ele é jornalista do setor automotivo da Rádio Jovem Pan. Alex, você tem pergunta para o Bacelar? Tenho sim, Nilson. Boa tarde, Bacelar. Boa tarde para quem nos acompanha aqui pela live. Bacelar, a indústria automotiva já passou por várias pandemias, e a gente pode rotular cada uma delas com o nome. Ou gargalos, ou cancelamentos, ou adiamentos. A gente viu isso com o Inovar Alto, viu isso com Rota 2030, afetou diretamente a indústria também, aquela demora, aquela novela da reforma da Previdência, depois reforma tributária. A gente teve há 2 anos atrás a greve dos caminhoneiros, mas essa história toda ela começou muito forte em 2008 com o Lehman Brothers nos Estados Unidos, e aí que foi que a indústria despencou de vez. Vocês, como uma empresa global, a KPMG, ou seja, uma consultora global, uma das maiores do planeta, ou seja, ranqueada entre as 4 maiores do planeta, vocês, claro, que sempre têm um database muito forte disso. Vocês sabem lidar com cada intempérie do mercado, com cada mudança política, e tem, como hoje se fala muito em algoritmos, né? Vocês sempre tiveram algoritmo. Agora, quando fala de uma pandemia, é como se fosse um cataclisma, como fosse aquele terremoto lá de São Francisco, ou como um grande cataclisma mesmo, que aí você não tem equação.
A minha primeira pergunta, vocês já tinham um desenho para oferecer para as empresas que fazem parte aí do guarda-chuva que vocês atendem como KPMG globalmente? E a segunda é a seguinte, para a indústria nossa agora nacional, para o lojista, você como um consultor, dentro dessa equação que provavelmente vocês fizeram aí um desenho rápido, porque normalmente existe esse cataclisma na empresa também, o que você tem para aconselhar para esse lojista que a gente sabe, quando ele abrir a loja, o momento de ignição não vai ser tão automático, tá certo? Essa ignição vai tomar um pouquinho de tempo ainda para retomar o mercado. Então, eu queria que você avaliasse esse setor para a gente. Muito obrigado pela pergunta, Alex. É bem própria, né? Eu acho que eu cheguei a mencionar que, para não ir muito longe, né, desde 2014, que começou a se acirrar, né, a última grande crise que a gente vivenciou, a gente percebeu claramente a necessidade de constituir um time especializado em reestruturação de empresas. Tá? Lembro perfeitamente da ignição que chegou na minha cabeça. Eu estava num fórum onde tinha um sócio da KPMG do nosso setor financeiro fazendo uma apresentação para o mercado, e em determinado momento ele apresentou um slide que mostrava, isso em 2000, início de 2014, ele mostrava para o mercado uma sinalização, uma tendência de um aumento significativo no número de recuperações judiciais no Brasil. Mas, assim, muito significativo. E a plateia toda olhando umas para as outras, e eu ali estava acompanhando. No slide seguinte, ele decupou esses números por setor. E a indústria automotiva representava 25% daquele número. Quando eu vi aquele gráfico, eu tirei uma foto dele, esperei terminar a apresentação, chamei ele, falei, sócio, eu preciso ter uma conversa com você, porque você acabou de falar que 25% está na minha indústria, eu quero entender isso aí. E aí foi a partir dali que a gente montou um time especializado em reestruturação de empresas, que foi o time que começou a entrar em campo no lado fornecedores. Tá? Aí a gente se deparou com um primeiro problema, de novo, né? Dimensões continentais, a nossa cadeia é formada por 5.000 e tantas empresas. Como é que eu vou separar o joio do trigo disso aqui? Como é que eu vou conseguir chegar na velocidade necessária em quem mais necessita? Né? E aí a gente encontrou as montadoras e os sistemistas como grandes parceiros, porque eles, obviamente, conhecem como ninguém as suas cadeias de fornecimento, né? Eles já tinham uma administração muito eficiente dos seus fornecedores e puderam nos dar uma bússola. Olha, é bom você ir primeiro naquele cara ali, depois você vai naquele outro, depois você vai naquele outro, e isso que deu uma arrumada. A gente teve que ficar ampliando o tamanho desse time, porque a crise foi bastante severa, e esses times foram para campo para chegar na administração de cada uma dessas empresas e passar uma cartilha de boas práticas, se é que eu posso chamar disso. Tá? É um trabalho de ourives, não tem, de novo, não tem um pacote, eu tomo isso aqui, faz isso, você resolve a tua vida. Não é. Tá? E a gente, desde então, vem fazendo esses trabalhos até hoje, cada vez com menos densidade, obviamente, muita manutenção. O que a gente observa como diferencial da crise de hoje, essa que a gente está vivendo, é que o mesmo problema, sim, está se repetindo na cadeia de fornecedores, mas ele, desta vez, também tem tudo para se repetir na cadeia de distribuição, porque elas têm as mesmas características de modelo de gestão, de não ter head, enfim. Você consegue perceber claramente que isso também vai pegar em cheio a cadeia de distribuição, porque o problema de liquidez é de todo mundo. Né? Então, quanto menor for o teu punch, mais aberto você está para a crise que está assolando todos os entes da cadeia. Né? Então, a gente ainda não conseguiu aqui efetivamente discutir isso de uma maneira mais ampla com a Fenabrave, por exemplo. No Sindipetas, a gente já fez 2 reuniões, que a gente está discutindo, repassando essa cartilha, começando a definir, olha, vamos fazer isso aqui, isso lá, isso lá, isso lá. A gente não começou a fazer isso ainda do lado da cadeia de distribuição. Mas a gente não tem muita dúvida de que isso vai ser necessário. Isso olhando da porta para dentro. Tá?
é um problema, não precisa abrir a loja para tratar esse tipo de problema, né? Então, a gente vai ter que fazer um investimento muito grande na qualidade da gestão, não só financeira, mas também operacional. Eu cheguei a mencionar, muitas vezes, a gente passou várias vezes por essa situação de que o executivo, no primeiro momento, ele conhece, obviamente, tão bem o negócio dele, que ele acha, olha, você não vai achar nenhuma oportunidade aqui. Só que a gente não vive dentro de um silo. Você mesmo mencionou o nosso tamanho, a gente navega por todos os setores da indústria. Então, tem muitas boas práticas em setores paralelos que a gente consegue trazer e vice-versa, sem falar do global. Eu não gosto muito de falar do global nesses temas, porque você tem aqui um modelo de operação tributária financeira no Brasil que é único no mundo. É muito difícil você aportar algo valioso lá de fora para cá quando você fala de tributos no Brasil e de gestão financeira. Ao contrário, o Brasil dá aula de gestão financeira para o mundo inteiro, né? Mas tem um outro componente, que é o da porta para fora, que é a questão da cultura, da gestão de pessoas, né? Então, eu já havia mencionado aqui o que o consumidor vai passar a enxergar como valor de compra de um veículo. Vai ser o mesmo que no passado? Talvez não. Uma dica: o consumidor, a gente já debateu aqui na resposta da primeira pergunta, o consumidor passou a ter um olhar diferente para a higiene. Então, qualquer iniciativa que você tome para deixar claro para o seu potencial cliente que você está atento a isso e que você está endereçando esse assunto, você vai ter um ponto positivo com o seu consumidor. Então, imaginam duas lojas, uma do lado da outra. Uma não faz nada. A outra, o cara dá demonstrações claras de higienização, né? Ele toma cuidado, vai receber o cliente, ele tem álcool gel, ele passa lá no carro, ele mostra, olha, isso aqui está tudo envelopado. Qualquer tipo de atitude ligada à higiene vai contar ponto para o consumidor. Aí depois, né, o lojista do lado vai dizer, pô, por que o cara está preferindo comprar lá se eu vendo o mesmo produto pelo mesmo preço? É a percepção importante desses detalhes que podem fazer diferença. É claro que eu estou dando um exemplo aqui muito simples, tá? A gente tem toda uma questão econômica do lado do consumidor também, que eu havia mencionado. A gente tem que fazer um esforço enorme para colocar o nosso produto de várias formas diferentes que não há venda pura e simples, porque o ticket é alto. Então, no momento que a gente está vivendo aqui, mesmo que todas as ações governamentais elas surtam efeito, que não haja demissão em massa, mas a gente vai passar 3 meses confinado, quando a gente voltar, vai ter demissão, não vai ter? Qual é o nível de garantia que você tem de manter o seu emprego durante mais tempo? Claro que tudo está sendo feito para que nada de ruim aconteça, mas a percepção de confiança do consumidor, que é outro indicador já apurado, né, com frequência muito importante, ele também é fundamental. Então, se esse indicador não subir ao longo dos próximos meses, isso também vai gerar um problema para nós, na cabeça do consumidor e na cabeça dos agentes financeiros que avaliam o quê? Avaliam o risco de crédito, né? Então, tem essa ponta do outro lado também. Poxa, se a gente tem um negócio que depende muito de crédito, por mais que a Selic esteja no chão, e possa até cair mais ainda, isso é diferente do crédito na ponta para o consumidor, né? Então, o consumidor precisa ter confiança e o agente financeiro também precisa ter confiança. Ele precisa passar essa mensagem para o consumidor, né? Isso numa forma monetária efetiva. Então, são vários componentes que vão formar o nosso novo cenário. E isso é uma revisão, eu diria, quase que diária. Não sei se eu enderecei a tua pergunta. Excelente. A gente está se aproximando agora aqui do final, mas eu queria ainda abrir para mais algumas perguntas. Por favor. Boa tarde. De licença, Nilson. Bacelar, você tocou muito importante e que você está certíssimo, que entender o comportamento do consumidor vai ser a chave para essa virada, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta do outro lado agora, do comportamento da indústria. Você acha que a indústria, como é que a indústria vai se comportar nessa hora de retorno? Vai subir preço, vai fazer promoções, vai fazer fusões entre as empresas para reduzir custo de produção de componentes? O que é que você imagina que vai acontecer na área da indústria? Bom, vamos lá. Isso parece a pergunta de $1 milhão, né? Mas o que eu posso te responder é alimentado de novo por
pelas práticas que já estão acontecendo do lado de lá do mundo e por algumas considerações nossas de cenários, tá? É muito difícil que a gente escape de novo nos entes menores, tanto de um lado quanto de outro, que a gente escape de algumas fusões e aquisições. Tá? Isso não é demérito, é uma situação de mercado, é um processo quase ali de purificação, né, que vai ter que acontecer, para que justamente a cadeia não seja quebrada, né? Eu tinha falado aqui da importância da gente manter íntegro o nosso supply chain, né? Porque se ele não tiver íntegro na retomada, todo mundo vai sofrer. O aspecto que eu acho assim muito positivo da indústria, olhando os entes maiores, né, as montadoras, os sistemistas, é uma determinação muito grande de ajudar de todas as formas possíveis para manter saudáveis os entes no seu entorno. Tá? Eu acho que a gente já viveu histórias não tão felizes no passado, né? Somos de uma geração que certamente passou por isso, né? Mas a mentalidade hoje está bastante diferente. Todas as conversas que eu tenho com os principais executivos do setor, e eu aqui não falo só de automóveis, tá? Eu posso falar também de ônibus, de caminhões, de máquinas, equipamentos, todos estão muito irmanados de fazer a coisa acontecer juntos, de reduzir os impactos ao máximo possível. É óbvio que existem limitações. Hoje a gente sabe, eu posso falar porque é público, né? As três entidades, né? o Sindipeças, a Senabrave e a Anfávia, estão juntas lá no governo, né? Tentando puxar um olhar vertical do governo para a indústria, porque o governo tomou uma iniciativa muito grande de tentar injetar liquidez, 1,3 trilhões de reais para injetar liquidez no mercado, mas agora ele está entendendo um pouco que não dá para ter um olhar horizontal, né? Porque eu mesmo mostrei naquele gráfico, tem várias indústrias, dependendo da área de atuação, que têm posições diferentes. Tem umas que não têm carência, umas que têm carência média, outras que têm mais carência, então você precisa ter olhares verticais. E o governo dá sinais claros de que está entendendo isso, está discutindo os pleitos. É óbvio que é sempre uma conversa difícil, porque você também tem que envolver bancos públicos e privados, existem interesses de todos os lados, mas, de novo, sob a ótica da indústria, eu fico muito feliz de ver os executivos todos imbuídos em fazer as coisas juntas, em preservar os entes todos, não estão olhando só para o seu próprio umbigo, estão entendendo a importância, é aquela frase que eu falei, né? Nós chegamos até aqui juntos e para ter o futuro, só todos juntos também. Ninguém sozinho vai construir futuro algum. Precisam estar juntos. Precisa ter aqui um ajuste, uma purificação. Vamos juntar três aqui que não estão muito bem. Vamos juntar. Tem um outro aspecto importante, não para vocês, mas para a cadeia de fornecedores, mas que dá um bom exemplo dessa mentalidade, né? É que essa percepção clara de que a gente está aí num processo de dependência difícil de componentes importados vai abrir oportunidades para desenvolvimento de componentes nacionais, que sejam alternativas para esses componentes importados. Então, tem uma série de movimentos sendo feitos, mas com uma essência de filosofia de estamos todos juntos e vamos todos estar juntos dessa história. Excelente. Mais perguntas, por favor? Eu até queria, Nilson, aproveitar aí o hiato para assim, me deixar absolutamente à vontade para responder posteriormente a perguntas que forem encaminhadas. Eu sei que, às vezes, as pessoas ficam um pouco intimidadas de abrir em público, ou tem uma pauta que não quer abrir para o público, é comum, né? Devem ter vários concorrentes entre si aí na plateia. Então, por favor, se quiserem endereçar depois a pergunta isoladamente, está o meu compromisso aqui de que eu vou responder uma a uma. Excelente. Ficamos então em aberto para que sejam enviadas as perguntas e a gente te envia fazendo o papel de mailing aqui. Nós vamos receber, mandar, depois a gente devolve e tudo mais. Mais alguma? Eu tenho uma curiosidade aqui, Bacelar, que é a seguinte: à medida que todo o processo do coronavírus vai se desenvolvendo e a gente vai ouvindo as notícias, me parece assim que a indústria farmacêutica vai ter um papel muito importante nessa
vai ser remodelado o papel da indústria farmacêutica em várias dimensões, né? Mas eu fico pensando que isso vai ter impacto também no nosso setor, né? Por exemplo, num primeiro momento, ouvindo o que você está falando, me parece assim, num primeiro momento a gente vai ter pessoas com renda menor e com necessidades maiores de mobilidade. Se repetir a situação da China, a questão da higiene e todas essas preocupações, né? Mas vamos dizer o seguinte, vai que lá pelo final do ano surge a tal da vacina. Aí é o seguinte, daí o problema da higiene já volta a ser menos importante. Ou seja, me parece que a flexibilidade de entender o que está na cabeça do consumidor é aquele que vai vir com a necessidade. Eu preciso trocar meu carro de 200 mil por 2 de 100, né? E o meu já não vale 200 mil, ele vale só 160. Toda essa dinâmica, estou pensando aqui com a necessidade dos nossos congregados, né? Todas essas mudanças vão ocorrer e a gente vai precisar estar muito antenado e muito flexível e muito criativo e muito apoiado por todos os setores que estão em volta, o setor financeiro, securitário, etc. E aí vai. E mostrando que um atendimento e uma proatividade perante o consumidor, né? Perante o usuário final, como você falou, o nosso patrão. Sim. Patrão de todos nós, atrás do bolso dele que nós estamos olhando, e nós estamos olhando isso para atendê-lo, porque senão ele não vai não vai pôr a mão no bolso, porque hoje ele tem toda a razão para não pôr a mão no bolso. Uhum. Né? Então, eu nem sei se eu fiz uma pergunta, mas é uma preocupação, eu queria que você expandisse um pouquinho isso. Não, você me deu uma oportunidade, Siqueira, também de explorar um pouquinho mais um detalhe fundamental. Como eu falei, talvez essa seja a pauta mais importante de todas. É claro que está todo mundo hoje focado no curtíssimo prazo, no financeiro, coisa e tal, na liquidez, mas enquanto negócio, todos nós aqui somos empresários, né? Então, é fundamental realmente esse entendimento do que passa na cabeça do consumidor. Agora, sobre esse tema, que foi o que você puxou, tá? É fundamental que a gente entenda que isso não é definitivamente uma iniciativa pontual. Ela é um processo. Porque se a gente entender como iniciativa pontual, vai cair no que você falou. Daqui a pouco tem a vacina, não precisa mais tratar desse assunto. Gente, o ser humano é um ser mutável por excelência. É que a nossa indústria, de novo, ela ainda não se deu a oportunidade de investir em Customer Experience, em Customer Relations, como outras indústrias já estão investindo, mesmo no Brasil. Se você olhar de novo para o nosso varejo, você pegar o trabalho que a Magazine Luiza está fazendo, não é a única, tá? Mas eu vou pegar como exemplo. É um case para a gente aprender muito, porque na ponta, e aí eu volto lá para aquele meu gráfico, eu escrevi varejo propositalmente lá, porque às vezes parece que a gente esquece que nós somos varejo. E aí você fala varejo, não, varejo é o quê? É Casas Bahia? Não, nós somos varejo. Então a gente precisa, de uma vez por todas, aprender isso e aprender que isso é um processo. Porque o consumidor hoje ele é um, amanhã ele é outro. Podemos pegar cada um de nós aqui como exemplo, né? O Siqueira não é o mesmo Siqueira todos os dias. No mesmo dia, o Siqueira pode ser vários Siqueiras, porque todos nós somos influenciados por vários elementos externos, né? Então, você recebe uma ligação, te deixa fora de órbita. Você recebeu uma notícia muito boa ou muito ruim, algo aconteceu com alguém que você quer muito, muito bom, muito ruim, vai te transtornar, vai mexer em você. Então, o consumidor é difícil mesmo de entender. Então, nós temos que estar atentos para desenvolver um processo e não uma análise pontual. E a tua pergunta me ajudou muito a repassar esse ponto. Agradeço mais uma vez, porque isso é uma lição que a nossa indústria tem que aprender definitivamente. Muito bom, estamos chegando ao final aqui. Eu queria que o Bacelar fizesse um encerramento com os últimos comentários dele. Depois eu peço para o Dr. Ilídio fazer o encerramento do nosso fórum. Por favor, Bacelar, a bola está com você. Bom, eu queria mais uma vez agradecer o convite, né? Foi uma oportunidade incrível de estar aqui com vocês, né? Investindo aqui nesses racionais
interagindo com pessoas também super experientes na indústria. É muito importante a gente somar conhecimento, né? A gente está aprendendo todos os dias, isso é muito rico, isso é o que nos move, isso é o que vai nos ajudar, como eu falei, a daqui a algum tempo a gente olhar para trás e falar, gente, lembra daquela tal Covid-19, o que ela fez, o que ela causou na indústria? Estamos nós aqui sadios, vivos, né, pujantes de novo, passamos por isso, passamos por mais uma. É como eu brinquei, né? É mais um ponto do gráfico do Cortez lá para as palestras dele ano que vem, com certeza. Então, eu renovo aqui meus agradecimentos, renovo para vocês, para a audiência, e renovo aqui a minha disposição para responder as perguntas que eventualmente me forem encaminhadas isoladamente. Tá? Meu muito obrigado para vocês. Bom, eu gostaria imensamente de agradecer ao Ricardo Bacelar. Realmente foi fantástico a sua explanação. Só temos que agradecer muito o senhor de ter nos atendido o nosso convite. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por tudo, e agradeço a todos que estão nesse momento participando com nós nessa live. A todos, meu muito obrigado, especialmente a você, Ricardo Bacelar, meu muito obrigado. Estamos sempre à disposição para colaborar. E assim terminamos a nossa 18ª live de altíssimo nível, acho que com um dos melhores, realmente, Lídio, uma das melhores explanações e um dos melhores diálogos que a gente teve sobre o nosso negócio. Eu duvido que alguma entidade tenha conseguido trazer tantos convidados de tão alto nível para participar desses debates aqui. E diga-se de passagem, todos aceitaram os nossos convites, ninguém recusou e absolutamente, o Ricardo está ainda aqui ao vivo, não tem nenhum convite, é absolutamente no interesse de entregar alguma coisa de valor para a Fenalto. Isso eu acho que mostra o prestígio que a Fenalto tem galgado, tem adquirido e tem galgado passo a passo. Muito obrigado a todos e boa tarde para todos nós.